Eu só queria comentar, eu lhe passei uma informação assim errada. A prof. Vanessa ela sai 5 para as 11. Ela vai para outra escola, tá? Ela começa às 11 lá. Então, mas eu acho que dá tempo assim para a gente pelo menos trocar umas ideias, né? Sim, 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 sim. Então vamos direto ao ponto. Bom dia, professora. Bom Feliz dia. da disponibilidade de conversar. Último dia, sei que deve estar corridíssimo, mas a ideia é o seguinte: a proposta de ter o pós-Alitef seria ouvir as escolas, o que seria útil, o que seria relevante, e a experiência que vocês têm realmente, primeiro, nos impressionou, parabéns por tudo o que foi feito. E a ideia nesses 15 minutos então, que a gente tem, que agora já virou 10, é que você pudesse contar, olha, assim, da minha experiência com a educação financeira, com o Sicredi, com o Litef, o que faria sentido para a gente é o seguinte, e o que a gente se comprometeu é contar o que a gente então pode fazer na volta do recesso. Dia 31 de julho a gente tem o primeiro webinar com a Olitef, em que a gente começa a conversar sobre o que é, e para nós está claro que o que é para uma escola não é para outra. Isso já está claríssimo para nós. Então hoje realmente seria ouvir. Tá. Bom dia, então, oficialmente. Uh, o que a gente vem fazendo pós a premiação e pós tudo que aconteceu com a questão da Olitef, a gente conseguiu iniciar aqui um projeto de educação financeira no contraturno, que não tinha anteriormente, porque a gente sempre trabalhou e achou muito importante trabalhar isso, principalmente nas séries finais ali, de preparar os alunos mais para a vida, assim, né, dessa questão, na questão financeira. Então, dentro da disciplina de matemática, eu já trabalhava há muito tempo com educação financeira. Mas a Olitef veio assim a calhar porque traz muito material, muito rico, né, que a gente conseguiu trabalhar. Só que aí agora, esse ano, com essa premiação e com tudo que a gente, né, enfim, foi muita coisa, a gente conseguiu organizar esse projeto contraturno com os alunos das séries finais. Eles vêm, então, uma tarde aqui, a gente trabalha coisas bem específicas, então, a grande maioria eu pego do material mesmo da Olitef agora, porque é muita coisa que veio, enfim. E dentro da escola também a gente tem a cooperativa escolar, e aí, dentro da cooperativa também, a gente trabalha direto educação financeira, porque eles têm que administrar a pequena empresa que eles criaram Sim. dentro da escola, né? Então, são coisas que acontecem aqui que transformam, sabe? E é bem legal de ver esse processo, porque os alunos entram no 6º ano, dentro desse projeto da cooperativa, eles entram no 6º ano, podem participar, ninguém é obrigado, é uma escolha, né, de cada aluno. Mas eles vêm, todos querem geralmente participar, e aí eles estudam cooperativismo, estudam empreendedorismo, eles têm que administrar o projeto de aprendizagem, que a gente chama, eles têm aqui uma venda de material escolar, então eles têm que fazer as compras, eles têm que calcular o preço final, eles têm que vender, eles têm que tomar nota de tudo. Então, às vezes, eles se atrapalham, o que eu acho muito legal quando eles se atrapalham, porque daí eles aprendem mesmo, sabe? Sim. Então, tem uma diferença no livro caixa, mas o que aconteceu? Daí eles, meu, Sora, eu falei, ótimo que deu a diferença, porque daí agora a gente vai aprender a olhar o que aconteceu, o que tá errado. Então, são essas coisas que eles realmente fazem na prática, sabe? Acho que por isso que dá tão certo, porque eles vivem isso, assim, então é muito legal, não sei. É que eu gosto muito também de trabalhar isso. E eu acho que isso faz também bastante diferença aqui na escola, assim, ter esses projetos, sabe? Não sei se Isso, era legal. isso também que tu ia Não, ouvir, era mas... isso, era trazer a experiência e pensando no, por exemplo, vocês são realmente alguém diferenciado pela experiência que já tem, pelo foco. A gente tem outros casos, eu nem sabia o que era o LITEF, Educação Financeira, e estou começando agora. Com essa experiência, o que para vocês seria o pós?
Olha, Então, juntando o pós, por exemplo, a gente conversando com a Fabiana, ela diz, olha, não precisa repetir o conteúdo, que isso a prof. Vanessa já tá tranquila. Assim, o pós teria que ser uma outra coisa. O que é essa outra coisa que faz sentido para a escola? tá. Então a gente também se preocupou bastante assim desse pós, da gente poder fazer com que as famílias e toda a comunidade escolar percebesse esse movimento também, né? O que aconteceu aqui. Então, tanto dentro do projeto como ali na cooperativa, a gente fez um projeto adjunto, assim, que a gente chama de Coop.com, que na realidade tem muitas famílias empreendedoras aqui na nossa escola, né, pais, e eu te dar um exemplo, tem uma mãe de um aluno que faz pulseiras, a outro pai vende estojos, pastas, e enfim, não sei, aí a gente entra com uma parceria com esses pais, para os alunos poderem revender esse material e ficar com uma pequena porcentagem simbólica, assim, do lucro, né, enfim, mas para os pais também participarem mais dentro da escola, entenderem que isso é um projeto que é para ajudar os alunos, mas a ideia é que os alunos realmente aprendam com isso, então isso é um pós, isso é uma coisa que a gente fez pós, né, o LITEF, que é para os pais perceberem isso, e aí quando tem eventos na escola, a gente também chama esses pais para estarem participando desse momento, tem um dia da família na escola, tem São João, tem não sei, enfim, e aí os pais vêm e podem os pais mesmos estarem comercializando esses produtos, porque eles são parceiros do projeto de educação financeira e cooperativa dentro da escola, então eles têm essa possibilidade de estar revendendo esse material dentro da escola quando tem um evento, mas porque eles são parceiros desses projetos, então isso é um pós que a gente implementou depois da Olitef. Perfeito. Comentei dois casos que marcaram a gente. Um faz até já bastante tempo, que é do coletivo Coca-Cola, que começou na Copa do Mundo, então estamos falando de já há bastante tempo. E quando a gente estava conversando com o pessoal de qual que era o objetivo, para mim era um projeto de marketing, e ele falou, não, nosso objetivo é formar sucessor. Eu disse, como formar sucessor? O dono da pequena venda, do pequeno negócio, etc., trabalhar o jovem para que ele tenha um lugar para trabalhar algo concreto. Qual? O pequeno negócio da família. E se não tiver, provavelmente tem no quarteirão. E a partir daí começar a trabalhar. No caso deles, tem um planejamento que é o seguinte: os alunos melhores são os que a gente indica para o McDonald's, Burger King e companhia. E os que se destacam são os que a gente traz para cá. Mas o que me chama muita atenção é dizer, mas onde que está o grande motor? No pequeno negócio da família, em que o jovem pode ensinar a pensar diferente, fazer conta, etc. A gente teve uma experiência com alguém que era filho de um pedreiro, que tinha uma série de problemas, o pai achava que ele não servia para nada, gostava de desenhar, era vagabundo, etc. No fim, ele foi fazer ETEC Edificações e foi ajudar o pai, e ele ajudou muito mais do que com o CAD a fazer orçamento. E o testemunho desse garoto foi, agora começou a sobrar dinheiro em casa. Porque meu pai fazia as contas tudo errado. E a gente não entendia por que ele trabalhava tanto e a gente não tinha dinheiro. E aí, foi um caso que marcou a gente, um outro foi, a gente está na praia, foi alguém que trabalhando em quiosque. Que diferença que fez? Sair do sol, trabalho do caixa do lado do dono e as melhores oportunidades vêm para mim agora. Antes eu ficava ralando, correndo lá na praia, entregando coisa nas barracas, mas aprender a gestão financeira me trouxe para o caixa, e do caixa eu estou do lado do dono. E sair do sol e ter outras oportunidades. Então, uma pergunta que a gente tinha feito é quanto faz sentido tentar trazer também a família para o processo de capacitação, ou o filho levar para a casa dele, levar para o pequeno negócio, desses pequenos empreendedores. Aplicar na prática mesmo, se isso faz sentido, se é sair fora do objetivo. Não, assim, no projeto de educação financeira na parte da tarde, até eu lancei para eles semana passada
deles pensarem numa maneira de conseguir ganhar dinheiro para atingir um objetivo que eles querem, né? Então, eles têm esse tema de casa aí. E aí, justamente, eu queria entrar um pouco nisso, mas a maioria dos pais, assim, aqui, são pais que têm vidas estruturadas, sabe? Não tem eles não enxergam muito essa necessidade. Claro que tem um e outro caso pontual, então até tem uns ali junto, que os pais têm um negócio, e aí um já me disse, Sora, eu acho que eu vou começar a ajudar o pai e a mãe nesse sentido. Então aí eu quero entrar um pouquinho com eles, sabe? De tu tá entrando junto com a tua família, aplicando o que tu tá aprendendo aqui e discutir com os pais em casa para ver se fecha como um negócio deles. Então, isso a gente está pensando em fazer agora após férias, né? Que eles tiveram esse tema aí de pensar como ganhar dinheiro e se a família tem algum... trabalha com alguma coisa própria, assim, deles poderem ajudar os pais nesse sentido. Faz sentido, sim. Tá. Então, vamos pensando. A gente teve algo que marcou a gente numa experiência anterior, inclusive comentei, que inicia o programa de empreendedorismo do Sebrae, da Educação Empreendedora, que inclusive segue a mesma coisa, inclusive começa com papelaria no 6º ano, eles são paralelos, e no 9º ano é impacto social. E a gente tenta ou buscar no Grêmio oportunidade de trabalhar, que ele tem que trabalhar com dinheiro também, mas o que eu gostaria de comentar é o fato nesse caso, o projeto... o número de alunos que reclamam que o pai não ser formalizado. Não, mas tem que formalizar, pai, precisa fazer o MEI, precisa não sei o quê, porque aí a gente tem nota, a gente tem não sei o quê, a gente pode vender, a gente pode isso, pode aquilo. E a gente ouve testemunhar, não, mas esse negócio é complicado, vai vir fiscal, vai vir nada. Não, pai, mas a gente está errado. E além disso dá mais dinheiro. Então a gente tem casos que quem convenceu a formalização foi o filho. O pai achava algo complicado e ele falava, olha, a gente não pode vender para todo mundo que é formalizado. E por que a gente não formalizou? Porque tem imposto, porque tem isso, porque tem aquilo. É só saber fazer conta, pai. Sobra dinheiro sim e sobra mais. Então são coisas assim que a gente busca. Então se está indo nesse caminho, talvez seja 1, 2 pontos, não sejam tantos, mas que a gente consiga ver, a gente conseguiu engajar a família. Conseguiu que o aluno perceba, eu tenho uma oportunidade de me desenvolver dentro da minha casa. Ou, como diz o pessoal do coletivo Coca-Cola, no meu quarteirão. Aonde? No mercadinho, não sei aonde, no supermercado, em alguma coisa, algum negócio que tem no quarteirão, em que o conhecimento dele já pode ser maior do que o dono do negócio, que é outra experiência que a gente tem tido. Do outro lado é com relação à parte de internet, web, essas coisas, mas focando na questão financeira, o que a gente primeiro fica muito feliz, você já deu exemplos, e o que a gente tinha combinado com a professora Fabiana, respeitando aqui o seu horário, tem 1 minuto, que a gente confirmasse com você, é por aí? E você fala, é por aí. Exatamente o que, não sei, mas é por aí. Para que a gente usasse o recesso para detalhar e na sua volta diz, olha, a gente está imaginando então caminhar no seguinte, em que seria uma conexão forte com a família e o negócio que tem dentro da casa. Tá? E ele entender que ele pode ser um agente de mudança sim, um agente de integração, etc. E o que eu achei interessante da frase da Coca-Cola é que para eles é formação de sucessor. Ele diz, o garoto de 14, 15 anos, quem vai ser o sucessor do dono da padaria? Quem vai ser o sucessor do dono do mercadinho? Vai ser o filho. Quanto mais cedo ele souber fazer isso, mais cedo ele está com essa oportunidade. Além de resolver problema social, tirar da rua, tudo isso. Tá? E trazer também respeito familiar, né? De que o filho é útil, o filho está fazendo alguma coisa, respeitando o que pode e não pode fazer, etc. Mas seria nessa linha. Eu, assim, estou extremamente feliz com a escola, com o que a gente conheceu, com o que vocês estão fazendo. E se tiver ok, professora Fabiana e Vanessa, a gente seguiria nessa direção, tá?
E na volta, a gente está imaginando fazer da seguinte forma. Você fala, nossa, isso fez todo sentido, sim. Mais para a esquerda, mais para a direita, tira isso, põe aquilo. A gente não acredita, outra coisa que a gente já comentou, a gente não acredita em ficar aqui no escritório propondo coisa, a gente tem que criar junto com a escola, porque senão a melhor ideia que a gente puder ter vai estar atrapalhando em vez de ajudando. Se a gente constrói junto, a gente sabe que vai estar ajudando ou tem grande chance de estar ajudando. Agora, se a gente ficar delirando, tem um pacote aqui para fazer assim. A gente não acredita nisso, mas de jeito nenhum. Porque a experiência disso só vai atrapalhar a escola. Sim, eu vou pedir para a Prof. Fábio concluir contigo, que eu realmente tenho que ir, mas também estou à disposição, a gente pode voltar a conversar, então, no início do trimestre, depois na volta, podemos marcar outra reunião e a gente conversa, mas é por aí, tá? Perfeito. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. E Tchau, parabéns. Boa Imagina. sorte. Obrigada. Bom recesso. Então, super feliz. Sim, ela é muito criativa, muito boa no que ela faz, assim, muito boa mesmo. Ela até esqueceu de citar, assim, dentro do próprio 9º ano, ela faz um trabalho, assim, com os alunos que eles também criam uma empresa e aplicam vários conhecimentos, assim, da educação financeira e também a questão familiar, assim, da reserva, né, digamos, famílias fictícias ela faz. Tá. Dentro disso, ela faz com que eles tenham a consciência de que sim, a gente tem que ter um fundo de reserva, né? Tanto eu uso para isso, tanto para aquilo. Então, toda essa educação familiar, ela também trabalha no 9º ano. Nossa, no currículo. Super legal, a gente está muito feliz. Parabéns. É uma questão até de cultura, né? Então, realmente é um outro perfil. E como eu comentei da outra reunião, ao mesmo tempo, a gente se cobra, e entende que a escola também tem essa visão, de ter a responsabilidade de mostrar que dá para fazer. Enquanto provavelmente tem um monte de gente falando, mas não dá para fazer, não tem nada a ver, não sei o quê, já tem 1000 coisas, já tem o pedagógico, já tem isso, tem aquilo, ainda vai inventar a história. Ele disse, não, mas tem um objetivo, e eu fiquei muito feliz quando você disse, não, mas a gente tem um objetivo maior. E esse objetivo maior é que justifica o que a gente está falando. Então, realmente alguém que é vocacionado, alguém que vê esse objetivo maior. Fazer a diferença. Isso aí. Perfeito. Então tá. Gratidão. Temos que fazer a lição de casa e bom recesso. Obrigada. E a gente se encontra na volta. Para voltar 100%. Perfeito. Muito obrigada, tá? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau.